Nós não podemos nunca desprezar os pequenos começos. Os pequenos começos, eles nos impulsionam para grandes propósitos. Eu estava falando com uma pessoa ontem a respeito disso, que nós enxergamos agora, mas Deus já está lá na frente. Nós olhamos para o primeiro degrau, Deus já está no topo da escada. Então eu acredito que algo profético está sendo liberado para este tempo. Eu tenho uma impressão muito forte no meu espírito do que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. E eu quero ministrar uma palavra nesta manhã que eu preparei junto com a minha esposa, na verdade, né? Porque ontem ela foi ministrar num chá de mulheres, e nós ficamos na mesa, tomando café e preparando junto a mensagem que ela ia pregar lá. E aí Deus começou a trazer tanta revelação naquela mesa em casa, que eu falei para ela, pô, deixa eu ir pregar no seu lugar. Eu já queria pregar ontem. Deus começou a falar tantas coisas conosco na mesa, que eu até fiquei com vontade de pregar ontem no chá de mulheres. Falei, se quiser eu vou no seu lugar, né? De tanto que Deus estava borbulhando essa palavra no meu coração. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus te chamou para ser um agitador, um despertador. Diga assim para ele: Deus te chamou para ser bagunceiro. Mas que heresia é essa? Calma que nós vamos chegar lá na heresia. Agora, se você tem liberdade com a pessoa que está do seu lado, talvez ele fique bravo com você. Mas faça assim: Deus te chamou para um tempo novo. Sabe, uma vez, e a gente parece que é brincadeira, não é? Tem gente que não dá para fazer muito isso, que nem é careca, né? Mas uma vez eu estava num culto, e um pastor estava pregando, e ele acabou de pregar, ele chamou os pastores na frente, e eu estava, imagina a cena, de calça social, camisa social, gravata e pullover, parecia um veinho. Aí, vem aqui, Felipe. Felipe sempre dança. Mas ele me pegou naquele dia, e ele falou assim, e eu me lembro que eu estava assim, estava bem aqui, assim, aqui estava o altar, e o altar era mais ou menos dessa altura. E ele me pegou, e ele saiu orando, e quem estava aqui no sacerdócio real na segunda-feira, viu quem é, ou quem já conhece o apóstolo Lucas, ele tem uma mão que é gigante. Aí ele veio lá orando, e me deu e fez um Hadouken, sabe? Em mim assim. O cara e eu voei assim, eu caí no altar assim, fiz assim. Puff. Aí ele me puxou pela camisa e ele falou um monte de palavra, entregou um monte de palavra profética para mim, e ele falou assim, e não acabou ainda, ele fez assim, ó. Me deu um monte de soco. Aí no final de toda essa pancadaria, aí ele tirou meu pullover, tirou minha gravata, jogou a gravata, fez assim no meu cabelo, e falou assim para mim, cara, você está muito certinho. Deus não te quer certinho, Deus te quer todo bagunçado. Tirou minha camisa para fora da calça, e ele falou, a partir de hoje você vai ver que Deus vai mudar algumas coisas em você. Obrigado. Ainda bem que minha mão é pequena. Mas a partir daquele momento eu comecei a meditar a respeito disso. E não que eu não usaria mais terno e gravata, mas pouco tempo depois eu nunca mais usei, só para fazer casamento. Mas às vezes nós somos muito certinho. Nós trabalhamos muito, entenda bem o que eu vou dizer. Depois você pense, medite. Nós trabalhamos muito dentro das regras de comportamento e de bons costumes. Isso é bom e é necessário. Mas tem momento que nós precisamos dar uma de louco.
Nós ouvimos o apóstolo, até o Luiz Hermínio, né, que estava, não foi na verdade o apóstolo Cristiano, que vai estar aqui hoje à noite. Ele falou algo muito interessante, quando o apóstolo Paulo diz assim: Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E o tempo que nós estamos vivendo hoje está meio invertido. As pessoas elas estão querendo ser sábias para confundir os loucos. Estão buscando muito conhecimento, querem ser muito sábios. E Deus não nos chamou para ser muito sábios, no sentido de ficar dentro de um comportamento regrado, somente na vida cristã, e não falarmos do seu amor. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: não precisa ser tão certinho. Porque também por outro muito tempo nós dizemos o quê? Que o meu testemunho fala mais alto do que minhas palavras, sim ou não? Só que por outro lado também nós estamos muito calados e as nossas palavras não têm sido ouvidas, porque nós não estamos falando. Nós estamos fechados em nós mesmos, nas nossas regras, nos nossos costumes, nos nossos problemas, no nosso comodismo. E estamos deixando as coisas acontecer naturalmente. E Deus nos chamou, e nós vamos ver na Bíblia isso. Deus nos chamou para nós sermos despertadores para uma geração. O apóstolo Paulo, ele era conhecido como agitador. O profeta Elias era conhecido como perturbador. Eram homens que quando chegavam em um lugar, o lugar deixava de ser um lugar cheio de regras, e manifestava o reino de Deus de uma forma gloriosa. O problema é que nós estamos fechados no nosso mundo, e achamos o quê? Que vindo à igreja, e tendo um comportamento cristão, nós iremos alcançar o mundo. Talvez iremos alcançar o nosso mundinho. Talvez iremos alcançar as pessoas que estão mais próximas de nós. Talvez. Mas Deus não nos chamou só para isso. Deus nos chamou para nós alcançarmos as nações. Então, nós somos para este tempo despertadores de um avivamento. O que é avivamento? Avivamento é tornar vivo. Quem já ouviu falar sobre avivamento? Avivamento é você tornar algo que estava morto, trazendo ele à vida. E eu quero ler com você Abacuque. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3 do livro de Abacuque, diz assim: ó Senhor, eu ouvi falar, acharam? Ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-a conhecida por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Olha que tremendo isso. Abacuque, ele fala: Senhor, aquilo que o Senhor fez antigamente, faça no nosso tempo. Aquilo que eu ouvi falar que o Senhor fez no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo de Jesus, Senhor, realiza hoje nos nossos dias. Essa foi a oração de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra neste tempo. Senhor, torna viva a tua obra neste tempo. Senhor, aquilo que o Senhor fez no passado, faça nos dias de hoje. Que os milagres que foram realizados no tempo de Jesus sejam realizados também hoje, no nosso tempo. Mas para isso Deus precisa de despertadores. E talvez para acordar para esse primeiro culto da manhã você usou o despertador. Tem despertador que anda, né? Tem filho que acorda cedo de madrugada, né? E já desperta o pai e a mãe, fala: vamos para o culto.
Mas o despertador tem aquele despertador de... Hoje o despertador é muito moderninho, né? Como que faz? Pi, 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 pi. Eu estava falando com a minha esposa, a gente estava conversando, quando eu era criança, tinha um despertador que ele era redondinho. Aí ele tinha 2 sininhos e um martelinho no meio. Quem lembra disso? Aí fazia assim... Se pudesse, você pegava o despertador e jogava onde? Foi endemoniado. Então tem despertador que fica... Tem despertador que ele... Tem despertador que nos acorda. Tem despertador que não nos acorda. De tão fraquinho que ele é. Mas a função do despertador é tirar alguém que está no sono e trazê-lo a um estado agora de atividade. A função do despertador é pegar alguém que está num estado de inércia, numa zona de conforto, e trazê-lo agora para um estado de atividade. Esta é a função do despertador. E tem pessoas que ficam com raiva do despertador. Talvez você tenha raiva do seu despertador. Quem tem raiva do despertador? Mas você precisa dele. Ele é necessário na sua vida. O despertador, por mais que você fique irado com ele, ele é muito importante na sua vida, porque ele te tira da zona de conforto e te coloca num estado de atividade. Ele te tira da zona de conforto e te coloca em movimento. Então a função de nós como despertadores para uma geração é tirar as pessoas da zona de conforto, é tirar as pessoas da inércia, é tirar as pessoas do comodismo e levá-las a um estado de atividade. Esta é a minha função e esta é a sua função no reino. Agora, lógico que tem pessoas que vão ficar com raiva de nós. Tem pessoas que vão dizer: por que grita muito? Por que prega tanto tempo? Por que fica falando de Jesus toda hora? Por que fica pregando essa palavra? Mas não se importa, o despertador, ainda que você tenha raiva dele, ele continua cumprindo a função dele todos os dias. Ainda que as pessoas e o inferno se levante contra nós, nós precisamos entender que nós somos despertadores, fomos chamados para cumprir um propósito, e independente de falarem de nós ou não, nós vamos continuar cumprindo o propósito. Aleluia! O meu despertador, ele não fica magoado se eu ficar bravo com ele. O meu despertador não fica triste se eu falar assim: ô meu, não quero acordar hoje. Ele vai falar: problema seu, eu estou aqui para cumprir a minha função. E se você não acordar, eu desperto daqui 5 minutos de novo. Não tem aquela, você aperta o despertador e fala: hoje deu um nó no despertador. Dá 5 minutos, ele desperta de novo. Aí você dá um nó nele, mais 5 minutos ele desperta de novo. Tem hora que você fala assim: levantar. E ele fala assim no final: uau, cumpri minha função. Tirei ele da zona de conforto e coloquei ele no estado de atividade. Ah, ficou com raiva, problema dele, mas está andando. Vai andar com raiva, mas vai trabalhar bravo. Quem já foi trabalhar bravo? Tem um tio que ele falava assim no domingo: tomara que amanhã, segunda-feira, amanheça chovendo, frio, que eu vá trabalhar com chuva, com frio. A gente fala assim: por quê? Não, só para me sacrificar mesmo. Eu falo que eu tinha raiva, ainda tenho, né? Não tenho tanto hoje, mas quando eu era criança eu tinha pavor da voz do Silvio Santos. Eu não podia ouvir o Silvio Santos, porque eu sabia que segunda-feira eu tinha aula. O Silvio Santos tem voz de domingo, amanhã eu tenho aula, amanhã começa a semana de novo. Aí chegava na segunda pela manhã, eu tinha que acordar porque o despertador tocava.
Então não se importe se as pessoas ficam bravas com você, não se importe se as pessoas falam mal de você, não se importe se as pessoas não entendam o que você fale, continue despertando, continue despertando, continue despertando, porque ainda que elas fiquem com raiva, Deus vai usar a sua vida para tirar pessoas do estado de inércia, colocá-los em estado de atividade. E tem pessoas que não vão entender, vão ficar bravas, mas você continua despertando. Fala para o irmão que está do teu lado, seja um despertador, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 24, no versículo 5. Olha que interessante, porque às vezes nós achamos que nós devemos ser muito certinho, e entenda bem quando eu digo muito certinho, não estou dizendo que você tem que sair daqui roubando, matando e adulterando, mas às vezes nós achamos que somente o fato de nós virmos à igreja, tá bom, mas Deus, se nós olharmos ao longo da Bíblia, homens que fizeram a diferença na sua geração, eles foram despertadores, perturbadores, agitadores. E de que forma? Olha o que diz aí a respeito de Paulo, Atos capítulo 24, versículo 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, olha o que diz de Paulo. Tem uma outra versão que diz um agitador. Tem outra versão que diz perturbador. Olha o que dizia, esse Paulo é uma peste, é um agitador, é um perturbador, ô cara chato. Toda hora que a gente encontra com ele, constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumulto entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os nazarenos, aleluia. Quem faz parte da seita dos nazarenos? Aleluia. Toda hora que esse cara nos encontra, ele quer falar do nazareno. Toda hora que esse cara nos encontra, ele vem falar de milagre, ele vem falar disso, ele vem falar daquilo de que Deus está fazendo, Ô cara chato. Mas Paulo entendeu que Deus tirou ele de um estado de morte, levou ele para um estado de vida, que era para que agora ele manifestasse a vida do Cristo nas pessoas. Eu me lembro da história de um homem que chegou para trabalhar numa empresa, e pega essa, Renan, para você. Ele chegou para trabalhar numa empresa, e era numa repartição pública, aquela monte de salinha dividido por um biombo só, e ele começou a falar de Jesus para a mulher que estava do lado. No primeiro dia ele já começou a falar de Jesus para aquela mulher. 2 semanas depois, aquela mulher foi à igreja daquele homem, e chegando naquela igreja, entregou a vida para Jesus. Aí o cara da mesa do outro lado chegou bravo para ele e falou assim, você chega agora, e já quer ganhar o povo aqui para Jesus? Eu estou há 20 anos evangelizando essa mulher. Ele olhou assim, quê? 20 anos está evangelizando essa mulher? Em 2 semanas, ela conheceu o Cristo que eu sirvo. Às vezes as pessoas estão pregando um Jesus caricato, às vezes as pessoas estão pregando um Jesus que está pendurado no madeiro, às vezes as pessoas estão pregando um Jesus que está desenhado num quadro, mas não é esse Jesus que eu prego. Paulo falava, eu prego a vocês um Deus desconhecido, o Cristo que habita em mim tem que habitar em você, não na parede, não numa cruz, não num quadro, ele tem que habitar dentro de você. E vou usar aqui do testemunho do Renan. O cara vai fazer entrevista de emprego, e ele já chega logo na cara e fala o quê? O negócio é o seguinte, eu quero um emprego é bom, salário é bom, empresa boa, só que por 16 semanas eu não posso trabalhar segunda-feira, neste período de horário. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Aí ele chegou aqui e falou, pastor, agora já era, está lançada a palavra. Aí liga do RH para ele e fala assim, olha, tudo bem, o emprego é seu e nós vamos te liberar meia hora antes lá do seu curso. Ou seja,
Eu preciso ser esse perturbador, eu preciso chegar num lugar e impor, não a Jesus a goela abaixo das pessoas, mas estabelecer o Cristo que está em mim. Quando Abraão chegava num lugar, quando Moisés chegava num lugar, quando Elias chegava num lugar, sabe o que eles faziam? Eles colocavam uma pedra e levantavam um altar ao Senhor naquele lugar, dizendo: aqui habita um Deus poderoso. Aonde? Geograficamente? Não, na minha vida. Aonde eu estou, ali Cristo se manifestará. Eu não vou falar que eu sou crente, porque, e você sabe também, olhando para a Bíblia, que estes homens, eles chegaram se posicionando. Paulo não chegava assim: primeiro eu vou conhecer a cultura, primeiro eu vou estudar, aí depois de 5 anos eu começo a pregar. Paulo não, ele já colocava o pé dizendo assim: tem demônio, sai demônio, em nome de Jesus, porque eu cheguei. Aí causava um tumulto. Atos capítulo 16, por que Paulo foi preso? Paulo e Silas foram presos. Eles chegaram no lugar, aí tinha uma adivinhadora, uma mulher que ficava lendo mão, tirando carta, adivinhando um monte de coisa. E todo mundo tinha lucro, porque a cidade, as pessoas vinham de todos os cantos se consultar com aquela mulher. Então movimentava o comércio da cidade, porque as mulheres vinham de todos os cantos da terra para se consultar com aquela mulher. E aí Paulo chega e fala assim: ei, tudo bem? Tudo bem? Sai demônio que está na vida dessa mulher. E aí todo mundo chegava das outras cidades e falava: eu quero que você adivinhe. Agora não posso mais. Por quê? Porque tinha um demônio em mim que adivinhava. Agora já era, Paulo tirou. O comércio da cidade faliu, a cidade faliu. O que fizeram? Vamos pegar esse cara, Paulo, e vamos prender ele, porque ele é perturbador. Vamos prender ele porque ele não sabe o que está falando, ele é uma peste. Alguém já te chamou de peste? Ô peste de crente do inferno, ô endemoniado. Eu preciso saber da minha posição em Cristo. Eu fui chamado por Deus para ser um despertador. E por que eu falei para você no começo da mensagem que nós chegamos muito cheio de regra? Porque nós usamos dessa frase, que o meu testemunho fala mais do que minhas palavras, e aí então eu tomo como verdade que eu não preciso falar mais. Porque o meu testemunho fala, eu não preciso falar. As duas coisas caminham juntas. O meu testemunho, ele precisa seguir as minhas palavras. Um despertador, ele não tem função se não fizer barulho. Para que serve um despertador mudo? Quem tem despertador? Você colocar lá só a luzinha. Não, vai despertar com luzinha. Ele vai ficar lá piscando. Você vai acordar? Não. Vai ficar lá no criado, lá assim, uma luzinha. Ele está despertando, quietinho na função, está piscando a luzinha. Porque tem crente que é esse despertador que fica piscando luzinha. Tem flashes de santidade. Então ele fica lá: não vou falar porque só a luzinha que está brilhando vai despertar as pessoas. Quem aqui é acordado com luzinha? Uma vez um casal estava brigado. Eu sei que aqui não acontece isso de casais brigarem. Mas uma vez um casal estava brigado e eles se comunicavam com um bilhetinho. Então eles estabeleceram um quadro e eles colocavam o bilhetinho ali, está na hora de levar o Joãozinho para a escola. Aí o outro colocava o bilhetinho assim: já busquei o Joãozinho. E o outro colocava o bilhetinho: o almoço está pronto. E eles não se falavam. Às vezes a mãe entregava para o filho: dá o bilhete para o seu pai. Aí um dia o homem tinha uma reunião importante de negócio e ele deixou um bilhete para a esposa: me acorde amanhã às 6 horas, porque eu tenho uma reunião importantíssima de negócio. 9 horas da manhã ele pula da cama assustado, fala: perdi a hora. A hora que ele olha do lado assim, está no travesseiro assim: acorde, já são 6 horas, um bilhetinho. Bilhetinho não acorda ninguém. Bíblia não desperta ninguém.
Ah, eu tenho uma Bíblia. Grande coisa. Não se espante, mas ontem eu estava em casa com a minha filha. Aí estava lá, acabou um programa lá, começou outro, aí estava uma novela. Não, pode. Tinha uma novela. Aí eu vi o cara lendo Antônio Fagundes, lendo a Bíblia na novela. Falei, rapaz, sabe quando você está distraído, a televisão está ligada à toa? Aí eu parei. A Globo agora, hein, pregando, hein. Daqui a pouco ele vira assim. Aí a mulher fala para ele assim: nossa, você lê a Bíblia? Eu tenho um monte de exemplar desse em casa. Eu acho legal. Mas ele fala: mas sou ateu. Então a Bíblia, ela não muda a vida de ninguém. É um bilhetinho colocado no travesseiro do lado. Não adianta chegar para alguém e falar assim: toma a Bíblia. Ah, obrigado. Aí você vai na casa da pessoa, está lá a Bíblia com a página amarela no Salmo 91. Irmão, eu já expulsei muito demônio. E demônio feio mesmo. Cheguei uma vez numa casa para expulsar o demônio, tinha 5 homens segurando o cara. Tinha um sentado no peito do cara e o cara levantava, ele pulava assim, ó. Tinha 2 carros de polícia, uma ambulância. Falei, meu Deus, agora eu cheguei meio tipo caça-fantasmas mesmo. Aí a hora que eu falei assim: os 5 homens, solte ele agora. Aí todo mundo olhou assim para minha cara e falou: tá doido. Aí a hora que os 5 soltaram, diante de Deus, ele estava na cama, ele pulou dessa altura assim. Aí eu falei: agora, você está repreendido, Satanás. Aí ele caiu de joelho com as 2 mãos para trás. Aí um cara olhou para o meu lado e falou: meu? Eu falei: não, é o poder de Deus. Mas aí tinha um cara lá, com um copo d'água. O cara estava com o copo d'água numa mão. Aí só que tinha 2 obreiros comigo. E quem conhece era o pastor Fernando Maria, os 2 filhos na fé. E o pastor Anderson. O Fernando Maria mais contido, mas o Anderson era meio sangue no zóio. Era não, ainda é. É o pastor lá da Presbiteriana da Graça em Bertioga hoje. Aí entramos no quarto, o cara estava assim com Salmo 91 para o endemoniado. Sai! Com um copo d'água e 1/3 na mão. Aí a primeira coisa que o Anderson fez foi: meu, some daqui com esse copo, com esse terço que sabia. Vai, sai. Eu precisava falar assim com o cara. Ah, pastor, Bíblia, Salmo 91 aberto, ficar esfregando na cara do diabo. Não acontece nada. Então não adianta você ter a Bíblia para deixar ela com o Salmo 91 aberto na sua casa. O diabo estava lá quando o Salmo 91 foi escrito. O diabo conhece. Você deixa lá para quê? Para o diabo passar de vez em quando. Opa, aleluia. Ter a Bíblia por ter a Bíblia é como colocar o bilhetinho no travesseiro do lado, dizendo: acorda, desperta. Não serve, não tem eficiência nenhuma. Agora a palavra de Deus, quando ela é aplicada na minha vida, através da minha vida, ela gera vida. Amém? Então leia a palavra, aplique a palavra e fale da palavra. A palavra de Deus, Jesus é a palavra, é o verbo vivo de Deus. É a palavra que saiu da boca de Deus para cumprir um propósito. Deus me chamou e Deus te chamou para nós sermos despertadores para a nossa geração. Nós precisamos despertar as pessoas e tirá-las da zona de conforto, dizendo: olha, você pode se posicionar, porque Deus vai te honrar. Aí se Deus não fizer, para Deus não cabe não fazer, Deus faz. Deus se move não pelas nossas necessidades, mas Deus se move pelo propósito. Se nós nos movemos como agitadores, como perturbadores, no bom sentido da palavra, vai sair perturbando todo mundo, né? Mas como pessoas que manifestam o Cristo que habita em nós, nós vamos ver vidas sendo transformadas. As pessoas hoje, elas não estão entregando a vida para Jesus, e não é só aqui não. Você olha na maioria das igrejas, eu converso com muitos pastores. Mas por quê? Porque a igreja entrou numa zona de conforto, de dizer: o meu testemunho fala mais que as minhas palavras, e não tem falado. Não tem despertado essa geração. Nós encontramos com jovens nas ruas,
E eles falam para nós que tem problemas, e nós às vezes falamos, Deus te abençoe, vai, eu vou estar orando por você, vai estar orando nada. Nós ouvimos pessoas caminhando no pecado, e não somos atalaias de Deus para falar que eles estão no pecado. Nós falamos assim, estaremos orando e intercedendo por esta vida. Eu creio que Deus está levantando avivalistas, Deus está levantando despertadores para este tempo, pessoas que vão abrir a boca e vão falar do amor dEle. Em 1 Reis capítulo 18, no versículo 17, diz que Elias era perturbador de Israel, porque Elias liberava palavras do trono de Deus para a geração de Acabe e de Jezabel. Sabe, podem tirar sarro, podem falar o que for do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é uma pedra que está clamando. Ela é uma pedra. O cara não é nem crente, mas fala em rede nacional, e falava em rede nacional toda hora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me fala quando na história um presidente ou qualquer outra pessoa ganhou uma eleição dentro de casa. Porque quando eu manifesto a palavra, Deus trabalha em meu favor. E se você não despertar a sua geração, Deus vai levantar quem desperte. E talvez Deus vai levantar a pessoa que não é nem crente para despertar uma geração. Então fala para o irmão que está do teu lado, vamos aí, ô despertador. Dá os pip, 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 pip. Atos capítulo 17, no versículo 6, fala que Paulo e Silas chegaram no lugar, coloca aí para mim, Gê. Atos capítulo 17, no versículo 6, diz que Paulo e Silas chegaram para causar tumulto. E o tumulto que eu tenho que causar não é chegar numa festa da família e falar, desliga esse som, para de beber porque agora eu vou pregar, não é isso. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Você pode chegar numa festa, entrar no banheiro, se trancar e falar, demônio, eu cheguei, sai daqui. Estou despedindo de briga, de perturbação. Quantas vezes eu já fiz isso? Você chega num ambiente pesado, num ambiente de briga, você entra no banheiro e fala, demônio, em nome de Jesus, está repreendido, toda briga, toda discussão cessa. Eu não preciso chegar para as pessoas e falar, para de brigar, não, eu não tenho que perturbar pessoas, eu tenho que perturbar o demônio, o Satanás, o capiroto, ele que tem que ficar bravo comigo. Era isso que Paulo fazia. Paulo não falava a pessoas. Paulo chegou naquela adivinhadora e falou, o demônio tem você, sai. Ele não falou para ela, você precisa se converter, ô víbora. Mas ele falou ao demônio que estava na vida daquela mulher. Nós precisamos ser mais espirituais e falar do amor de Deus. Achou? Atos capítulo 17, versículo 6. Olha o que diz em Atos capítulo 17, no versículo 6. Mas como não encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos, e os levaram diante do conselho, e gritavam, aquele que tem causado transtorno no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade. Diga para o irmão que está do teu lado, perturbe essa cidade, meu irmão. Diga para outro irmão, perturbe essa cidade. A partir do seu raio de amizade. Estou dizendo para você ir na praça amanhã, se puder, em nome de Jesus, vá. Sobe na praça, lá no banquinho, e fala, eu quero falar de Jesus. Quem já viu aquele irmão que fica na praça ali da Marisa com a plaquinha? Quem já viu? Levanta a mão quem já viu. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão quem já viu. O hominho lá, esqueci o nome dele agora. Agora é outra roupa. Mas quem já viu? Quem já leu um versículo que ele colocou? E quantos milhares de pessoas não passaram e não viram aquele versículo? E aí a gente fala assim, o cara é doido. Ele não é doido, ele é um engenheiro aposentado. O cara é muito inteligente.
E quantas pessoas estavam para se separar e leram lá: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ah, quem já viu alguém pregando no trem? Ah, esse cara é perturbador. Mas pode ter certeza que tem alguém depressivo ouvindo aquela palavra. Pode ter certeza que tem alguém ali no vagão. O cara louco está pregando sozinho. O cara louco está lendo a Bíblia e parece que ninguém está ouvindo. Parece que ele é um retardado. Mas pode ter certeza que tem alguém angustiado, depressivo, que está recebendo aquela palavra que está sendo liberada. Uma vez nós fomos na Praça da Sé. Tinha uma mulher assim, ó. Ela estava assim com a Bíblia. Então, porque Deus... Falei, rapaz, não consegue nem ler a Bíblia e está pregando. Mas aí você olhava em volta daquela mulher, tinha pessoas prestando atenção no que ela estava falando. Como ouvirão se não há? Ai, pastor, mas você não me dá oportunidade. Mas irmão, aqui é fácil pregar, difícil é pregar lá fora. Há uma concorrência terrível pelo altar, e nós vivemos hoje geração de pessoas que replicam aquilo que ouvem e não tem uma revelação do céu para pregar. Paulo e Silas, eles eram perturbadores. Isaías capítulo 52 no versículo 8 diz assim: eis o grito dos teus atalaia, eles erguem a voz. Romanos 10:14, como ouvirão se não há quem pregue? Como acordarão se ninguém despertá-los do sono? Então que eu e você sejamos despertadores para este tempo. Que eu e você possamos falar do amor de Deus, que eu e você possamos despertar pessoas que estão acomodadas numa zona de conforto e dizer para elas: olha, Jesus morreu por você. Sabe, eu creio que é um tempo de um envio apostólico para esta geração. Nós não temos falado à toa de igreja apostólica. A igreja apostólica é uma igreja que é enviada pelo Deus. Não é à toa que Deus tem me dado uma palavra a respeito de flechas, que nós sejamos uma flecha para atingir a nossa geração, que nós sejamos uma flecha que atinge o coração das pessoas com a palavra de Deus. Não é suficiente dar bom exemplo, nós precisamos falar do amor de Jesus. Sabe, nós olhamos hoje, as igrejas estão abarrotadas de pessoas que recebem cada dia mais palavras e mais palavras. O YouTube está aí hoje para falar grandes coisas para nós e grandes revelações através de grandes pregadores. Mas o que nós temos feito com tudo aquilo que nós estamos recebendo? Cada dia menos nós usamos camisetas escrito de Jesus. E não estou dizendo que tem que usar camisetas escrito de Jesus. Mas parece que cada dia mais nós estamos nos retraindo como igreja. E estamos tentando despertar pessoas que já estão acordadas. Um despertador no meio de pessoas acordadas não serve para nada. Nós precisamos despertar no meio de pessoas que estão dormindo. Ou pessoas que estão mortas. Pessoas que estão desfalecidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 10. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas novas, ou coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o testemunho do que Deus está fazendo na vida do irmão. Talvez você não saiba pregar a palavra, mas conte às pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, eu estava falando aqui esses dias, irmãos, nós não temos noção do tanto de milagre que Deus está realizando aqui no nosso meio. A Gi já contou aqui, mas a Heleninha foi levada para o hospital e saiu do Hospital Santana, transferida para São Paulo, com 1% mais ou menos de chance de vida. Não foi isso? O pensamento do médico era: nós vamos transferir a Heleninha para São Paulo para morrer lá. Não foi, Gi?
Quando a Heleninha voltou para o Hospital Santana, uma médica olhou e falou: ué, não morreu? Voltou? E ontem, esse dia chegou o exame que foi para os Estados Unidos, né? Tem nada. Aleluia. Tinha 1% de, nem 1% praticamente. Olha o milagre. Às vezes a gente fala: ah, mas Deus não está fazendo. Como Deus não está fazendo, meu irmão? Nós estamos cegos para aquilo que Deus está fazendo. E Abacuque não diz: Senhor, faça a obra que fez antigamente hoje. Deus está fazendo. O problema é que nós estamos calados quanto àquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ah, não sei pregar a palavra. Não pregue, conta o seu testemunho. Fala daquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque através da sua vida, vidas serão despertadas. Estava contando um dia para o Gui no carro. Se eu contar aqui para vocês todo o testemunho que eu tenho passado nesses dias, você vai me chamar de mentiroso, ou você vai dizer que eu estou contando para gerar benefício próprio. Da forma que Deus tem sustentado a minha casa, Deus tem sustentado a minha família. Eu não tenho falta de nada. Nada financeiramente dizendo. E tenho dinheiro guardado ainda, moeda, eu guardo moeda, coleciono moeda. Aí minha esposa fala: vamos trocar as moedas. Eu falo: não troco. Ah, o pedágio fica bravo, mas não vou trocar, eu coleciono moeda de R$1. Então se tiver moeda de R$1, você pode me dar, porque eu coleciono. Amém? Mas se eu contar para você os testemunhos que eu tenho de milagres, na minha casa você vai dizer assim: ele está contando para benefício próprio, para querer as coisas. Não, Deus tem feito coisas grandiosas. Mas às vezes nós não contamos com medo que vamos gerar raiva no outro. Deixa eu contar só uma coisa para você. Eu mudei para aqui próximo da igreja, eu moro a 3 minutos da igreja. E eu nunca quis mudar para cá, eu morava lá na Vila Sintra, atrás da Coca-Cola. 9 quilômetros até aqui. Tinha dia que eu demorava 40 minutos para chegar aqui na igreja. E vinha todo dia para a igreja. Aí de tanto ficar, tem que mudar para perto da igreja, tem que mudar para perto da igreja. Então nós vamos alugar o nosso apartamento. Com o dinheiro que nós alugarmos o nosso apartamento, nós vamos pagar o apartamento aqui. Primeiro mês, uau, testemunho, irmãos, aleluia. Aluguei lá pelo valor que eu aluguei aqui, 0-0, glória a Deus, Deus é tremendo. Segundo mês, oh, aleluia, o aluguel lá, pagou o aluguel aqui. Terceiro mês, o cara não pagou o aluguel lá. Aí eu falei meio que nem Jó: o mal que eu temia, este me sobreveio. Terceiro mês, quarto mês, o cara atrasou o aluguel de novo. Quinto mês, o cara atrasou o aluguel de novo. Resumindo, o cara saiu de lá devendo 4 aluguéis. E o problema é que o apartamento que eu aluguei é do irmão do Edinho. Levanta a mão, Edinho. Falei: como que eu vou atrasar o aluguel do irmão do Edinho? Vai falar o que é o seu pastor. Nos 3 meses, 2-3 dias antes de pagar o aluguel, eu recebi uma oferta, exatamente o valor do aluguel. Uma pessoa ligou e falou: pastor, eu estava orando, Deus mandou depositar um dinheiro na sua conta. Aí eu fui ver o saldo, era exatamente o valor do aluguel. Minha esposa foi pregar num congresso de mulheres, recebeu uma oferta, exatamente o valor do aluguel. Aí, todos os aluguéis em dia, nunca atrasei um dia. Aí fui puxar, o casal lá deixou 1.400 de água e luz para trás. Eu consegui pagar todas as contas de água e luz que o abençoado deixou. Ah, pastor, como foi isso? E deixa eu contar uma coisa para você. Faz 3 meses que eu não recebo a oferta aqui da igreja. A minha despensa está cheia, a geladeira está cheia, as contas são todas pagas. Como que é isso? Eu não sei. Eu não sei como que acontece isso, eu não sei. Mas eu só tenho conta de água e luz desse mês, mas eu tive que pagar 6 contas de água e 4 contas de luz que o casal deixou lá.
lá o apartamento, vai entrar um casal na outra semana, está todas as contas em dia. Meu aluguel aqui estão todos em dia, minhas contas de água, luz, está tudo em dia. Como que é isso? Eu não sei, mas eu preciso contar que o Deus que eu sirvo é um Deus que supre tudo. Tudo, tudo, tudo. E esses dias uma pessoa me disse: pastor, mas e o futuro? Eu falei: a tribo de Levi não tinha herança, a minha herança ela é do Senhor. O problema é que nós não despertamos para contar às outras pessoas, porque ficamos com medo do que as pessoas vão pensar. Meu irmão, que as pessoas pensem o que elas quiserem, eu vou continuar despertando. Quer ficar com raiva de mim, quer me jogar na parede, quer falar mal, fale, me jogue na parede. Problema de quem fala, não é do despertador. Se eu pegar o meu despertador, se o despertador despertar e eu pegar o meu despertador e jogar, quem vai ter que comprar outro despertador no outro dia sou eu. O despertador vai falar assim: bem feito, bobão, me perdeu. Ficou com raivinha? Ficou bravinho? Problema seu. Eu posso até não despertar, mas você que vai ter que comprar outro despertador. Então não despreze o que Deus está fazendo na sua vida. Diga para a pessoa: me conta seus testemunhos, irmão. Fala para ele, meu irmão, me conta seus testemunhos. Isso vai edificar a minha vida. Sabe quando alguém disser para você assim: eu tenho um boleto para pagar, você diz assim: fica tranquilo, porque Deus, Ele é o maior pagador de boleto que tem na terra. Quando alguém te disser assim: eu tenho uma enfermidade, fala assim: fica tranquilo, porque eu tenho um testemunho na minha vida, na minha família, que Deus cura câncer maligno e invasivo. Ah, mas o meu problema é de depressão. Eu posso testemunhar para você que eu fui curado de depressão, síndrome do pânico. Então Deus que fazia antigamente continua fazendo. Agora nós precisamos despertar e contar às pessoas ao que vão pensar. Não tem problema o que vão pensar, meu irmão. Já dizia um poeta do mundo aí: diga que deixe, que pense, que fale, deixe isso para lá. Tem um poeta no mundo. E até me lembro da mãozinha: deixe que pense, que diga, que fale. Quem que é? Obrigado. Não, deixa que pense, que diga, que fale. Deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada. Quem faz é Deus. Nas minhas forças eu não consigo fazer. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, já estou encerrando. Quando você quer despertar da forma errada, não dá certo. Deus me chamou para o ministério, Deus chamou a minha esposa para o ministério, Deus chamou a minha casa para o ministério. E tudo que eu fizer dá errado. Nós já tentamos vender Forever, ficamos endividados com Forever. Precisa ganhar dinheiro de alguma forma, vamos vender Forever. E vendeu o colchão, minha esposa vendia um colchão de 10 mil reais. E ela vendia bem. Mas até isso deu errado. Falou: pô Deus, parece que a gente é Jonas. Tudo que a gente vai vender dá errado, fica endividado. E aí toda vez que eu falo isso, esses dias Deus me deu uma palavra, e presta atenção nisso. E eu já estou encerrando. Neemias, eu estava estudando o livro de Neemias esses dias. Fala que Neemias restaurou os muros de Jerusalém. Neemias restabeleceu algumas coisas em Jerusalém. Preste atenção, deixa o Ministério do Louvor subir. Neemias restaurou algumas coisas em Jerusalém. Aí Neemias, depois que restaurou tudo, presta atenção aqui, tudo, Neemias voltou ao rei para dar satisfação ao rei. E quando ele voltou ao rei, Neemias falou assim: cadê os obreiros que eu deixei aqui? Cadê os levitas que estavam nesta casa? Disseram assim: olha, a pessoa que ficou encarregada pelo dinheiro se aliançou com Tobias. Tobias era um opositor à obra. E Tobias não pagou mais os obreiros. Os obreiros voltaram a trabalhar secularmente, porque eles precisavam se sustentar. Aí Neemias falou: para tudo, traz todo mundo de volta, porque não foi essa a direção que Deus deu.
Então não adianta nós queremos retroceder naquilo que Deus mandou a gente avançar. Sabe, eu já estou muito feliz com este culto, porque eu entendo que este culto é mais um degrau que nós estamos subindo rumo ao propósito que Deus nos deu. E eu quero continuar despertando a minha geração, dizendo o que Deus faz. Talvez pessoas vão ficar com raiva de mim. Chamaram Paulo de peste. Essa peste vem pregar de novo. Esse perturbador. Que nós sejamos despertadores para a nossa geração. Que nós sejamos pessoas que falam. Se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero orar com você. Nós vamos cear hoje. E esse momento de ceia nos faz lembrar de tudo que Jesus fez por nós. Sabe, meu irmão, Jesus, Ele morreu por mim. Jesus morreu por você. Nós precisamos despertar as pessoas para isso. Que nós possamos dizer às pessoas assim: Deus continua fazendo milagre. Diga comigo: Deus continua fazendo milagre. Eu não estou vendo. Talvez você seja despertado nesta manhã para você ver. Sabe, meu irmão, Deus faz milagre todos os dias. Que você possa dizer ao Senhor: Senhor, obrigado. Sabe, eu tenho falado esses dias sobre voluntariado. E sexta-feira nós somos numa conferência. E uma pessoa disse assim para mim: eu vou indo na frente, vou guardar lugar para vocês. E aí nós chegamos lá, tinha 7 cadeiras escrito assim: reservado Koinonia. Aí eu falei assim: quem que fez isso? E foi eu, antes de sair do serviço, eu imprimi as folhas e reservei todas as cadeiras. Falei, normalmente quando a gente fala para o irmão, guarda um lugar, enche de Bíblia, bolsa, né? Ele não, ele fez plaquinha: reservado Koinonia. E aí Deus ministrou através disso comigo. Falou: há um lugar reservado para vocês. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu sei que há um lugar reservado para mim. Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, agradecer ao Senhor, que nós sejamos despertadores para a nossa geração. Senhor, que o meu testemunho alcance pessoas, que a minha vida toque a vida de pessoas, que a minha família, Senhor, toque a vida de pessoas, Senhor. Senhor, talvez possam nos julgar pela aparência, mas a nossa essência é Cristo. Paulo foi chamado de peste, de perturbador, de agitador. Elias foi chamado de perturbador. Senhor, nós queremos perturbar sim, não o sistema, queremos perturbar o reino do Espírito, ó Deus. Que as nossas palavras, Senhor, elas construam, que as nossas palavras edifiquem, que as nossas palavras sejam palavras de confronto, mas também de consolo. Que não saia de nós palavra da nossa boca que não seja do Senhor, mas que Deus, os testemunhos que nós podemos falar, nós falaremos. Rabacantorobalabachou.